O Bolsonaro ele acaba de descumprir uma das medidas cautelares impostas pelo Alexandre de Moraes, ministro do STF. Nós sabemos que ontem foi a votação do último ministro se seria a favor ou contra essa medida cautelar. O último ministro votou contra, mas isso de nada importa, porque foram 5 votos, 4 votos a favor e 1 contra. Então, de alguma forma, essas medidas cautelares elas vão permanecer. Uma dessas medidas cautelares, além da utilização da tornozeleira eletrônica, seria então a não utilização das redes sociais, tanto pessoal, do próprio ex-presidente, quanto da rede social de terceiros. Então, se ele aparecesse por meio de discursos, de palestras ou de entrevistas em qualquer outra rede social, ele seria preso. Isso foi bem específico pelo ministro Alexandre de Moraes. E no dia de ontem, na noite de ontem, na verdade, ele acabou dando uma entrevista em um dos eventos do PL, e essa entrevista foi transmitida ao vivo. Foi ao vivo, ou seja, literalmente foi utilizado essa transmissão ao vivo, esse vídeo ao vivo, esse discurso que ele deu, alegando ser inocente e tudo mais, como prova do descumprimento da cautelar imposta pelo Alexandre de Moraes. Então, isso é uma prova que ele descumpriu essa cautelar. Então, a qualquer momento, ele pode ser preso. A qualquer momento, ele pode ser preso. Na verdade, o Alexandre de Moraes deu 24 horas para a defesa de Bolsonaro se apresentar e mostrar o motivo do descumprimento ou provando que não houve descumprimento algum. Então, vai ficar a critério da defesa de Bolsonaro se vai ou não se posicionar. Se caso ele não se posicionar, pode ser decretado, então, a prisão do ex-presidente. Além disso, o deputado Lindenberg Farias, ele apresentou ali uma petição de prisão preventiva contra o ex-presidente. E além disso, ele vai alegar que o ex-presidente ele está financiando a viagem lá do Eduardo Bolsonaro, o filho dele, aos Estados Unidos, por meio de Pix. Então, de alguma forma, eles estão alegando que a viagem de Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos, seria um acordo realizado entre Bolsonaro e Trump para interferir em questões internas aqui do Brasil. Então, o que fica na nossa cabeça é o seguinte: na verdade, essas medidas impostas ao ex-presidente, elas são uma luta pela democracia, para um país mais justo, ou seria repressão ou impedimento de liberdade de expressão ou de ir e vir, que também, além dele não poder se posicionar nas redes sociais, ele também não pode sair da sua casa em alguns momentos da semana e até mesmo final de semana ele está proibido de sair. Então a pergunta que fica é: será que o STF ou até mesmo o Alexandre de Moraes ele está sendo repressivo, ou seja, uma pessoa autoritária, tirando literalmente o direito de expressão e de ir e vir de uma pessoa por questões políticas ou divergências ideológicas, ou será que está ocorrendo mesmo uma luta contra o autoritarismo, contra a interferência de outro país no Brasil? Porque a gente vê claramente, pessoal, eu estou vendo claramente que os Estados Unidos literalmente ele está tentando interferir nas questões internas do Brasil. Então isso acaba tirando um pouco da soberania nacional. E a gente consegue perceber isso nas ações de Donald Trump. Eu vi um vídeo há muito tempo atrás, e eu posso fazer um comparativo para você entender a situação, o contexto em que nós estamos vivendo. Esse vídeo era sobre um homem que trabalhava na linha do trem. Ele era responsável por baixar a ponte no momento exato em que o trem passasse, E nesse dia, ele levou seu filho para o trabalho. E o filho dele brincando ali na linha do trem, próximo à ponte, o lugar onde há o contato ali, o apoio da ponte, o trem de alguma forma apareceu e ele foi obrigado a baixar a ponte. Ou seja, o filho dele brincando no mesmo lugar,
ele acabou sendo morto, né, esmagado pela ponte para que o trem passasse. Ou seja, ele sacrificou o próprio filho, né, uma única pessoa, em prol do coletivo. Então a gente pode pensar o que está acontecendo hoje. Está sendo sacrificado uma pessoa? Não. Está sendo sacrificado toda a nação brasileira, todas as pessoas. Por quê? Porque para proteger uma pessoa. Então o Trump, a gente percebe que ele está, de alguma forma, punindo todo o país, literalmente, por conta de uma pessoa, né? E eu acredito que seja necessário que essas coisas sejam resolvidas internas no Brasil, ou seja, deixa que a justiça brasileira resolva esses problemas. Julgue se de fato, se ele for inocente, beleza. Se ele for culpado, que ele seja punido. Ou seja, interferência internacional em questões nacional acaba atrapalhando ou tirando toda a soberania nacional. E quem vai sofrer vai ser eu, vai ser você, vai ser todo mundo. Todo mundo que está no Brasil vai sofrer com problemas econômicos, principalmente no mercado, né? Tudo que envolve a nossa subsistência vai ser prejudicado simplesmente por conta dessa batalha, essa guerra comercial travada entre os Estados Unidos e também o Brasil, simplesmente por causa de uma pessoa. Então fica aí essa visão para vocês. Deixa nos comentários o que você acha, né? O que você acha? O Brasil ele tem condição de resolver os problemas internamente? Ele deve se posicionar dessa forma? E você acha certo, correto a intervenção dos Estados Unidos em questões de soberania nacional? Deixa aqui no vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Até mais!